Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e eu trago aqui no canal, às vezes, um vídeo um pouco mais longo, tratando de algum tema variado. No ano passado, em geral, essa frequência eu fiz isso mensalmente, né? Todo início de mês ou toda metade de mês. Neste ano eu estou pensando se eu vou intercalar com a série de Série Tempo, então um mês sim, um mês não, ou se eu vou manter mensalmente ou outra frequência. Mas isso não importa, né? O que importa agora é a gente trabalhar um pouco do tema desse vídeo, que vai ser a filosofia da tecnologia de Gilbert Simondon. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Este vídeo será composto de 5 partes. Na primeira parte, que é a apresentação, que está acontecendo agora, e a gente também vai trabalhar um pouco de quem foi o Gilbert Simondon. Na segunda parte, nós vamos trabalhar a questão do descompasso entre cultura e tecnologia. Na terceira parte, nós vamos falar do papel do tecnólogo. Na quarta parte, nós vamos discutir a questão da evolução técnica. E na quinta parte, nós vamos trabalhar a relação do homem, né, do ser humano, com o objeto técnico. Então, vamos continuar aqui na apresentação e falar um pouco sobre quem é Gilbert Simondon. Gilbert Simondon foi um filósofo francês. Ele nasceu em 2 de outubro de 1924, na cidade de Saint-Étienne. Ele estudou as filosofias de Canguilhem, Guéraud, Maurice Merleau-Ponty. Ele também estudou na Universidade de Sorbonne, onde defendeu sua tese de doutorado. A sua principal tese de doutorado consistiu em uma teoria da individuação, e sua tese, no entanto, só passou a ser mais lida depois de ter sido comentada por Gilles Deleuze. Simondon também escreveu uma tese complementar sobre o modo de existência dos objetos técnicos. Então essas são as informações sobre quem foi Gilbert Simondon. Então ele tem um trabalho na questão da individuação dos indivíduos técnicos. Ele tem um trabalho em relação à questão dos modos de existência dos objetos técnicos. Essas são coisas que ele apresentou, né, como tese de doutorado, porque antes você tinha que apresentar uma tese menor e uma tese maior, então eram 2 teses, por assim dizer. E ele ganhou popularidade a partir do momento que ele foi comentado por Deleuze, né? E ele tem várias influências, como a gente viu, influências da fenomenologia, como Maurice Merleau-Ponty, influência do Canguilhem, então ele tem do Guéraud, ele tem várias influências interessantes. Entendido isso, vamos para a segunda parte, que é a questão do descompasso entre cultura e tecnologia. Gilbert Simondon ele se preocupava com uma questão que ele entendia que havia uma falta de compreensão do mundo técnico pelo mundo cultural. O que isso quer dizer? Que a cultura e a tecnologia elas não estavam alinhadas, por assim dizer. É como se a cultura não compreendesse os próprios objetos técnicos, a própria tecnologia. Então vamos pensar, nós vivemos numa sociedade, né, que a gente tem um desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, a nossa cultura, digamos assim, ela não acompanha o progresso tecnológico. É como se nossa cultura ela fosse alheia ou alienada, de certo modo, do mundo tecnológico. Então, o Simondon ele se preocupava com isso. Vou dar um exemplo. Nós estamos sempre em relação com tecnologia. Aqui está meu celular. Só que pergunta para mim se eu sei como um celular funciona. Se eu sei, por exemplo, como que funciona... Eu sei mexer, mas eu não sei assim... A parte tecnológica, a parte de como ele funciona, eu não faço ideia. Eu só sei que é impressionante, porque ele fala comigo, ele dá a resposta do que eu quiser. Eu consigo falar com uma pessoa que está em outro lugar do mundo, consigo acessar a rede mundial de internet, consigo usar ele como câmera, consigo fazer várias coisas com o celular. Mas se você me perguntar como ele funciona, como ele foi produzido, quais são suas partes, como elas estão integradas, como elas se relacionam, como que dá o processamento, o software, o hardware do celular, eu não sei te dizer. Então, na verdade, eu não tenho um conhecimento tecnológico. Eu não tenho uma educação que me faça entender bem como funciona um objeto tecnológico. E aí o Simondon vai falar assim que a alta cultura ela ignora a realidade humana dos objetos técnicos, especificamente as máquinas. O que quer dizer isso? Todo objeto técnico, né, ele é produzido pelo ser humano. Ele é uma materialização de um projeto, de um planejamento, de uma ideia, de um esquema do humano. Então ele está ligado ao humano. Só que o Simondon falava uma coisa mais ou menos assim, que o objeto técnico ele não existe. O que ele queria dizer com isso? O objeto técnico não existe à maneira de um ser humano. O objeto técnico não é um ser humano, né?
E ele não é, digamos assim, uma coisa independente, autônoma, independente do humano. Então, os objetos tecnológicos são produções nossas. E eles não existem sem nós. Eles têm essa realidade. Mas quando a gente não compreende isso, quando a gente passa a pensar o objeto técnico como existindo por si mesmo, a gente cria uma ilusão do objeto técnico. Então, assim, o fato de eu não saber, por exemplo, como é a realidade do meu celular, como ele funciona, qual o seu processamento, pode me trazer a falsa ideia de que esse celular aqui pode funcionar como um ser humano, pode ser igual uma pessoa. Ele me dá respostas. E aí existe todo aquele debate, né, se as máquinas vão tomar o lugar dos seres humanos. Por que existe esse debate? Porque as pessoas não sabem como uma máquina funciona. Quando a gente pensa no desenvolvimento tecnológico, a gente percebe que quanto mais a tecnologia avança, mais ela vai se tornando um pouco assim independente do ser humano. Então, por exemplo, se você pensa numa máquina antiga, ela precisava do ser humano para ser operada e tudo mais. Quando você pensa nos autômatos, nas máquinas atuais, elas simplesmente precisam ser feitas. Depois que elas são feitas, elas funcionam sozinhas. Elas, inclusive, carregam a própria bateria sozinha. É só se ela quebrar, o que é talvez difícil de acontecer, mas só se ela quebrar mesmo, que ela talvez vai precisar de um técnico para consertar. Mas ela opera completamente sozinha. Ela não precisa do ser humano, ela dispensa o ser humano. E aí isso faz criar uma ilusão, talvez, de que a máquina é uma coisa, o ser humano é outra. Eles estão assim separados, alienados. E pode criar essa falsa ideia de que as máquinas vão virar seres humanos, de que elas vão agir por si mesmas, vão ter mente, vão ter consciência, vão dominar o mundo. Mas por que a gente pensa isso? Porque a gente não sabe como uma máquina funciona. Senão a gente não pensaria assim, né? Tem um caso, né, recente que foi de uma pessoa, acho que do Google, né, que não lembro se saiu da empresa, o que ele fez, mas ele falou que saiu de lá porque ele entendeu que a máquina estava ganhando consciência. Depois a gente vai ver, né, por que ela achava que a máquina estava ganhando consciência. Não é nada demais, assim. É uma coisa esperada que uma máquina faça, não tinha nada que indicasse ali mente, consciência. Mas por que essas coisas fascinam a gente? Por que a gente pensa que a máquina pode virar um ser humano, que ela vai dominar o mundo, de que vai acontecer uma revolução das máquinas? Porque a gente não entende como uma máquina funciona e parece impressionante. Parece assim, nossa... E realmente a tecnologia é impressionante, né? Mas quando a gente não compreende a realidade tecnológica, a gente costuma criar fantasia sobre ela, né? E aí o Simondon vai falar que esse descompasso, essa ignorância da alta cultura em relação aos objetos técnicos leva a dois problemas. Primeiro, a alienação do homem em relação à máquina. Então, o homem ele se vê como uma coisa e a máquina é outra. Em vez da máquina ser pensada como uma materialização de um projeto humano, ela é pensada como uma coisa existente por si mesma. Mas a máquina não existe por si mesma, ela é sempre uma criação do humano. E segundo, né, há um desequilíbrio da cultura que não está à altura dos tempos. O que quer dizer isso, não está à altura dos tempos? É porque a tecnologia ela avança muito rápido e a cultura não consegue acompanhar. Né? Vocês veem, tipo assim, quanto tempo tem que inventar um celular e era uma coisa, tipo assim, um tijolão grandão que só servia para você ligar. E de repente a gente tem isso daqui que incorpora tudo. Tem câmera, tem como ver Netflix, tem como fazer um monte de coisa nesse objeto, nesse aparelho. Isso é muito rápido. Como é que a tecnologia avança tão rápido? E a cultura não acompanha isso. Não acompanha esse desenvolvimento. A cultura é como se ela ficasse sempre assim, digamos, entre aspas, atrasada em relação a esse desenvolvimento. E o Simondon achava que isso era um problema. E isso criava alguns efeitos ruins. Né? Então, o Simondon vai dizer que existia dois efeitos do descompasso entre o mundo cultural e o mundo tecnológico. Quais que são os efeitos desse descompasso? De um lado, a gente pode ter uma pessoa que vai pelo caminho do tecnicismo moderado e da tentação da tecnocracia, e tem gente que vai pelo caminho oposto, que é a rejeição do mundo tecnológico. Então, quando eu me alieno da tecnologia, quando eu penso a tecnologia como uma coisa autônoma, como uma coisa que não é dependente do ser humano, como uma coisa que não é humana, como uma coisa que existe lá por si mesma, a gente começa a pensar a tecnologia como uma coisa por si mesma. E a gente pode ter duas tentações em relação a isso. A gente pode, nossa, que grande coisa é a tecnologia. Ela vai trazer a salvação da humanidade. É a tecnologia que vai solucionar todos os nossos problemas.
E tudo, então, gira em torno da tecnologia. E isso pode levar a um tecnicismo moderado, então uma ênfase muito grande, uma fascinação muito grande na tecnologia, e pode cair na tentação da tecnocracia, da tecnologia ser usada para o controle mesmo, e ela se tornar essa coisa, assim, esse mundo todo tecnológico. Tipo o Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? Então você tem lá uma sociedade toda tecnológica, uma sociedade toda planejada, toda voltada para a questão da tecnologia. Então, de um lado, esse descompasso pode levar a essa fascinação exagerada com a tecnologia. Por outro lado, tem pessoas que vão pelo caminho oposto, né, que a gente chama de tecnofobia, que é a pessoa que rejeita o mundo tecnológico, que passa a retratar a tecnologia como uma coisa ruim, a tecnologia como algo que não é bom, que deve ser excluído. Então vamos viver sem tecnologia, não é bom, vamos parar de usar celular. O celular está dominando e controlando o ser humano. Percebe quando a pessoa fala, o celular está dominando e controlando o ser... Ah, então o celular é o quê? Uma coisa autônoma que funciona por si mesmo? E que é capaz de nos escravizar? Então, assim, perceba quando a gente se aliena da própria tecnologia. A gente passa a pensar a tecnologia como uma coisa existente por si mesma, separada do mundo humano. E é por isso que há esse descompasso entre o mundo cultural e o mundo tecnológico. E por que há esse descompasso? Porque a cultura, ela aliena-se do mundo tecnológico. Por isso a gente precisa de uma educação tecnológica. Por que nas escolas nós somos ensinados sobre ciências, sobre biologia, sobre química, sobre várias coisas, mas a gente não aprende sobre tecnologia? Perceba o quanto isso é problemático no sentido de que, à medida que a gente não conhece a tecnologia, ou a gente cria uma imagem altamente positiva da tecnologia, ou a gente cria uma imagem tecnofóbica da tecnologia, porque a gente não conhece tecnologia. A nossa cultura está em descompasso com a tecnologia. A gente não tem uma educação tecnológica. A gente não aprende sobre tecnologia. A gente só recebe o celular na mão e aprende a mexer no celular, mas a gente não tem ideia de como ele foi produzido, de como ele funciona. Então, assim, o Simondon ele era a favor de a gente diminuir esse descompasso, a gente ter uma maior educação tecnológica, as pessoas compreenderem melhor a tecnologia e haver uma conexão maior entre a cultura e a tecnologia, ao invés de serem pensadas como coisas em descompasso ou como coisas independentes. Entendido essa questão, a gente vai trabalhar agora a terceira parte. Nessa parte, nós vamos estar discutindo a questão do papel do tecnólogo. Então, o que é a questão do papel do tecnólogo? O Simondon, como a gente percebeu, ele diagnostica um problema. Ele diagnostica o fato de que há um descompasso entre a cultura e a tecnologia, entre o ser humano e a tecnologia, e não há um conhecimento da tecnologia, não há uma educação tecnológica. Como que a gente resolve isso? A gente precisa, digamos assim, de alguém que seja um especialista, um estudioso nesse assunto, da tecnologia. E a gente vai trabalhar isso um pouco para a gente entender melhor. O que acontece? Quando o Simondon estava escrevendo, né, a gente ainda não tinha uma coisa bem formada, que é a filosofia da tecnologia bem estabelecida. Inclusive, a filosofia da tecnologia é um campo novo. Então não havia algum teórico específico que se debruçasse melhor sobre a tecnologia. E a gente tinha dois problemas. Porque para se debruçar sobre a tecnologia, você pode ir por dois caminhos. Você pode ir pelo caminho do mecânico, do técnico, que é aquele que vai estudar como a tecnologia funciona, quais que são, como é que é o software, como é que é o hardware, vai estudar essa parte. Existem aqueles que vão estudar a relação entre tecnologia e sociedade, tecnologia e cultura. Só que o que acontece? Se a gente tiver um que vai estudar tecnologia nesse sentido mais técnico e outro que vai pelo caminho da sociedade, a gente vai abrir dois caminhos, duas escolas de pensamento, né? Uma ligada a estudar os objetos técnicos na sua tecnicidade, nos seus componentes, no seu modo de funcionamento, e outra que vai pensar a questão da cultura. Isso criaria, digamos assim, dois modos diferentes de olhar para a tecnologia. O Simondon entendia que era importante pensar uma pessoa que fosse um especialista que pudesse combinar esses dois conhecimentos. Então não poderia ser simplesmente só um sociólogo ou um filósofo, simplesmente um filósofo qualquer, como era em geral, mas também não pode ser só o mecânico, o engenheiro. Então você precisaria de alguém que ficasse na interdisciplinariedade. Hoje essa pessoa pode ser o filósofo da tecnologia, digamos assim.
Como o Simondon ainda estava tentando pensar quem que seria essa pessoa, ele vai chamar ela de tecnólogo ou mecanólogo. O que é o tecnólogo ou mecanólogo? O tecnólogo ou mecanólogo é o tipo de ser humano capaz de compreender a natureza das máquinas, ou seja, ele tem aquele conhecimento técnico do funcionamento, do hardware, do software, mas também das suas relações mútuas, ou seja, ele consegue pensar as relações das máquinas entre si. Então, qual que é a relação do meu celular com a minha escrivania? Depois a gente vai ver, tem uma noção de conjunto técnico, a gente vai ver que os objetos técnicos eles não estão isolados, eles funcionam em conjunto, né? Principalmente na nossa sociedade, a tecnologia ela é muito maior do que um objeto individual. E também ele pensava as relações da tecnologia com o ser humano. Isso é fundamental para a gente não pensar o ser humano como alienado da tecnologia, ou como a tecnologia como uma coisa estranha ao ser humano. Era importante, então, que houvesse alguém que pensasse essas relações da natureza da máquina, das relações entre as máquinas e das relações das máquinas com os seres humanos. Esse tecnólogo, ou mecanólogo, hoje a gente poderia falar que é o filósofo da tecnologia, ou pode ser outro pesquisador, mas alguém que se dedicasse a isso, ele trabalharia a questão da tecnicidade, que envolve pensar os esquemas específicos de ação que o ser humano materializa nos objetos e conjuntos técnicos. Aqui ele fala objetos e conjuntos técnicos. Por quê? Se você pensar na sociedade de hoje, os objetos eles estão todos conectados. Você entra, por exemplo, num laboratório, lá tem vários objetos tecnológicos, mas eles funcionam para formar um conjunto, que é o conjunto do laboratório como um todo. Se você vai numa fábrica, numa indústria, lá tem vários objetos tecnológicos, mas eles funcionam em conjunto para formar todo o conjunto articulado que é a indústria. Então, a tecnologia ela não existe isolada, principalmente na sociedade atual. Ela existe sempre numa teia, juntamente com outros objetos. E seria preciso, então, essa pessoa, né, que fosse especializada na compreensão dessa relação entre os seres humanos, a tecnologia, os objetos técnicos entre si. E por que Simondon está propondo isso? Porque não existia essa pessoa, essa área do conhecimento dedicada a isso. Hoje a gente está tendo esse campo de informação que é a filosofia da tecnologia. Então a gente poderia pensar que o filósofo da tecnologia poderia ser essa pessoa que cumpriria esse papel. Então assim, a gente teria uma discussão nesse sentido. E aí um conceito importante para pensar essa questão do que o tecnólogo vai estudar é a questão da índole dos objetos técnicos. O que é índole dos objetos técnicos? Seriam as qualidades essenciais inerentes aos objetos técnicos que não pode ser adequadamente compreendida nem pelo operário, nem pelo gerente, nem pelo cientista. Então, o Simondon entendia que existia que alguém poderia falar assim, para que precisa de alguém que vai estudar, ser um tecnólogo? Não já tem, por exemplo, o trabalhador, o operário, a pessoa que opera as máquinas? Ela já não é alguém que tem um conhecimento sobre os objetos técnicos? Outra pessoa poderia dizer, o gerente de uma empresa, o gerente que coordena o uso das máquinas, ele já não é uma pessoa que já tem esse conhecimento? Ou outra pessoa poderia dizer, e o cientista? Será que a pessoa que faz ciência, já que a tecnologia é produzida a partir também do desenvolvimento do conhecimento científico, por que o cientista não é essa pessoa? E aí o Simondon vai dizer, olha, é verdade, o operário ele tem um certo conhecimento sobre como operar as máquinas. O gerente tem um conhecimento de como coordenar essa operação, como gerir, né, fazer uma gestão disso. O cientista ele estuda ciência, mas ainda não ainda há uma dimensão dos objetos técnicos que não é abrangido por essas pessoas. Há umas características essenciais dos objetos técnicos que não é trabalhada pelo operário, pelo gerente, pelo cientista. E quais são essas? A natureza desses objetos. Quem que se pergunta o que é um objeto técnico? O operário não faz essa pergunta. O operário ele sabe como operar as máquinas, mas ele não faz a pergunta o que é máquina? Como eu diferencio uma máquina de uma coisa que não é máquina? Qual que é a diferença entre o objeto técnico, um artefato e a natureza? Quem faz esse trabalho de fazer essas questões, levantar essas questões? Não é o operário. Seria o gerente? Também não. O gerente ele pode ali coordenar como se faz o uso das máquinas, mas ele não tem um conhecimento para pensar qual que é a relação das máquinas com a sociedade, qual que é a natureza dessas máquinas, o que faz uma máquina ser diferente de uma coisa que não é uma máquina, qual que é o limite que a gente diferencia o que é da natureza e o que é tecnológico, qual que é a diferença entre tecnologia e artesanato.
Tecnologia e arte. E também o cientista não trabalha com isso, o cientista trabalha com conhecimento, com produção de compreensão de causas, relações de causas e efeitos, explicar os fenômenos da realidade. Mas tecnologia não é a mesma coisa que ciência. É claro que aí tem um conceito controverso, a gente vai trabalhar com o conceito de tecnociência, vai falar que existem interseccionalidades entre tecnologia e ciência, mas tecnologia é um campo distinto da ciência. A ciência produz conhecimento, não necessariamente com fins práticos. A tecnologia está sempre ligada à utilidade, a alguma funcionalidade. Então, não existia para o Simondon, quando ele estava escrevendo, alguém que fosse a pessoa ideal para poder entender a natureza dos objetos técnicos. Ele entendia assim, nossa, precisa de algum novo tipo de campo do conhecimento para isso. Lembrando do que a gente falou na parte anterior, há aqui uma questão sobre o fato de que há um descompasso entre a cultura e a tecnologia. Como a gente resolve esse descompasso? A gente resolve esse descompasso tendo alguém que realmente pensa essas questões. Por exemplo, hoje a gente tem, pelo menos nas escolas, um conhecimento básico de biologia. Os estudantes passam no ensino médio por aulas de biologia que eles aprendem pelo menos o básico de biologia. Eles têm pelo menos uma educação científica básica. Mas só é possível ter uma educação científica básica em biologia porque existe uma área do conhecimento que é a área da biologia e porque existem biólogos dedicando-se a pensar a biologia. Então, se a gente quer uma cultura que compreenda a tecnologia, que tenha uma educação tecnológica, a gente também precisa de uma área que se dedique a pensar essas questões. Por isso, o Simondon vai falar que o operário não faz isso, o gerente não faz isso, o cientista não faz isso. Então a gente precisa de uma nova pessoa que faça isso. Quem que vai fazer isso? Ele chamou de tecnólogo, ele chamou de mecanólogo, essa pessoa que faz isso. Que hoje talvez poderia ser o filósofo da tecnologia. Então, essa é a questão aí, o Simondon, quando ele vai pensar a questão do saber tecnológico e da cultura tecnológica, ele vai tentar pensar duas coisas. Uma que ele vai chamar de cultura técnica e outra que ele irá chamar de saber técnico. Então, quando a gente estuda tecnologia, quando, por exemplo, o tecnólogo, o mecanólogo vai pensar a tecnologia, ele pode trabalhar com duas questões. Ele pode trabalhar com a questão da cultura técnica e com a questão do saber técnico. O que vem a ser a cultura técnica? A cultura técnica capta o sentido temporal de evolução do saber técnico. Então, o tecnólogo, quando ele vai estudar a cultura técnica, ele pode estudar a questão histórica do desenvolvimento tecnológico. Ele pode se perguntar quando surgiu a tecnologia. Qual que é a diferença da tecnologia para os dias de hoje e para o passado? Então, assim, você vai ter, por exemplo, filósofos da tecnologia, estudiosos da tecnologia, que vai entender que a tecnologia existe desde que há humanidade. E aí ele vai fazer um traço de pensar a história da tecnologia desde, por exemplo, quando o ser humano pegou uma pedra e usou ela como se fosse um martelo. Outras pessoas, né, vão pensar que isso não é tecnologia ainda, isso são artefatos. Que a tecnologia mesmo é quando há uma produção em massa, planejada, industrial. E aí essas pessoas vão entender que a tecnologia surge com a Revolução Industrial. E aí, tudo bem, a gente vai pensar como que surge, mas também como se desenvolve. Será que as máquinas das fábricas da Revolução Industrial era a mesma coisa, por exemplo, que os celulares? É a mesma coisa, por exemplo, que os autômatos da sociedade atual? Como que se deu esse processo de máquinas que precisavam muito do ser humano para operá-las, para chegar no que a gente tem hoje, que são os autômatos, que dispensam, muitas das vezes, a operação do ser humano, que funcionam por si mesmos, por assim dizer. Como que se deu essa evolução? Esse estudo da gênese e evolução tecnológica se dá pelo que o Simondon chamava de método genético. Então, um método que eu estudo a gênese do saber técnico e a evolução técnica. A gente vai falar disso mais pra frente, quando a gente discutir a questão da evolução técnica. Uma outra maneira que um tecnólogo ou um mecanólogo pode estudar a questão da tecnologia diz respeito ao saber técnico, que se limita a captar, na atualidade, esquemas isolados de funcionamento, que é o pensamento classificatório.
O que seria esse pensamento classificatório? Seria eu pensar os vários objetos técnicos e classificá-los em categorias. Então, assim, eu não vou pensar mais a história de evolução dos objetos técnicos, mas eu vou pensar em como classificar. Quando eu penso no classificar, a primeira coisa seria distinguir o que é um objeto técnico do que não é um objeto técnico. Então, por exemplo, qual que seria a diferença entre um objeto natural, um artefato e um objeto tecnológico? Então, por exemplo, a gente pode pensar uma pedra. Uma pedra parece que é natural, então ela não é tecnológico. Um artefato. Vamos lá pensar no martelo. O martelo é um objeto tecnológico? Ou será que ele é só um artefato? E aí a gente tem o celular. Isso é mais claro que é um objeto tecnológico. Então alguns vão fazer a diferenciação mais ou menos assim. A gente tem coisas que estão na natureza que o ser humano não mexeu, uma pedra. A gente tem coisas que são artefatos, então o ser humano mexeu. Aí você tem, por exemplo, um martelo. E existem artefatos que são produzidos de maneira industrial, planejada, de acordo com um padrão. E aí isso seria o objeto tecnológico. Então, por exemplo, por que um martelo antigo, que era antes da industrialização, um martelo qualquer, ele não era exatamente um objeto tecnológico, mas uma coisa que é produzida de maneira industrial, que você consegue produzir vários do mesmo tipo, aí seria sim um objeto tecnológico. Então, isso que é produzido em escala industrial, de maneira planejada, que você pode replicar, isso seria, né, os objetos, digamos assim, propriamente tecnológicos. São esses objetos que não é produzido assim pelo artesão que fez um martelo específico que é único dele. Não, a gente pensa hoje, a gente tem produção de facas. Indústrias que produzem facas tudo igual. Tudo igual, produzem série assim as facas. Então você tem um padrão. Aí quando você tem um padrão, seria o tecnológico. Então, isso que eu estou dando um exemplo, seria uma maneira de classificar. Mas aí já surgem problemas. Então, uma pedra e um artefato. Uma pedra é o que é natural, um artefato é uma coisa que o ser humano mexeu. Então se alguém se um ser humano pegar uma pedra e usar ela de martelo para bater numa coisa, ou pegar essa pedra para tacar em alguém, essa pedra se tornou um objeto tecnológico ou se tornou um artefato? Não é tecnológico talvez não, porque não é industrial, mas será que se tornou um artefato a partir do momento que você pega a pedra e utiliza ela como martelo? Então assim, a gente tem problemas. O que é um objeto tecnológico? O que diferencia um objeto tecnológico do que não é um objeto tecnológico? Quais são os tipos de objeto tecnológico? Será que a gente pode diferenciar máquinas que dependem da operação humana de autômatos, que seriam aqueles objetos tecnológicos que dispensam a presença do ser humano operando eles? Será que a gente pode fazer essa classificação? Então, assim, para a gente saber isso, precisa ter alguém que se debruça sobre essa questão, se debruça sobre a ontologia, sobre a natureza dos objetos técnicos. Então, essa é a preocupação do Simondon. Tá aí a tecnologia surgindo, a tecnologia avançando, sendo produzida em larga escala, e as pessoas ou elas ficam com muito medo da tecnologia, ou elas começam a criar várias expectativas super idealizadas da tecnologia. E por que elas fazem isso? Porque elas não conhecem a realidade tecnológica. Elas usam o celular, mas estão alienadas do modo de funcionamento do celular. Percebe isso? Então, essa é a preocupação do Simondon. Que cultura e técnica estão em descompasso, então você precisa do tecnólogo, de alguém que vai se debruçar sobre essas questões. A gente precisa de educação tecnológica, de pessoas que se debrucem, que a cultura passe a compreender aquilo com que ela está envolvida. A tecnologia não é desvencilhada da cultura. Ela está desvencilhada, não deveria estar, porque ela é uma produção humana. Então, a tecnologia está ao nosso redor, né? Aqui está o computador, ali está a lâmpada, aqui está o fone de ouvido, aqui está o celular. A gente está em interação constante com os objetos tecnológicos. Só que de um jeito alienado, de um jeito que a gente não compreende eles. De um jeito que a gente só sabe usar, mas não sabe o contexto, a relação, o modo de funcionamento. A gente não tem uma educação tecnológica. E isso cria esse descompasso. E daí a importância, então, de uma educação tecnológica e de um profissional, de um estudioso específico, de um campo de saber específico, que vai lidar com essa questão da tecnologia. Espero que vocês tenham entendido essa questão do papel do tecnólogo. Agora nós vamos para a quarta parte, que é sobre evolução técnica.
Ou seja, o Simondon ele tem uma teoria de como os objetos tecnológicos evoluem, que tem a ver com essa questão do método genético, né, que eu falei, que é pensar esse processo de evolução dos objetos tecnológicos, que é o que a gente vai estudar agora. Ao pensar a questão da evolução dos objetos tecnológicos, o Simondon ele vai trabalhar, primeiramente, com uma questão de uma evolução que vem dos objetos abstratos em direção aos objetos concretos. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Para o Simondon, um objeto técnico é algo que contém em si a sua evolução. E aí o Simondon vai entender que os próprios objetos técnicos, para que eles possam ir se adaptando à questão da cultura, das coisas, eles próprios vão se aperfeiçoando. Então você pega um celular, né, que servia só para você ligar, à medida que surgem novas necessidades humanas, como ligar por videochamada, por exemplo, os celulares vão se complexificando. Nesse processo, os objetos técnicos eles vão indo do abstrato para o mais concreto. O que seria isso? Primeiramente, um objeto abstrato é aquele que cada parte está definida como o que ela é e seu funcionamento no conjunto é algo externo ao seu ser. Já o objeto concreto é aquele que cada parte importante é unida de tal modo às outras mediante intercâmbios recíprocos de energia que não podem ser outra coisa do que ela é, que ele chama de unidade sintética. Vamos pensar um pouco sobre isso. Pense assim numa máquina, nas primeiras máquinas que surgiram. Vamos pensar numa coisa mais próxima, assim, vamos pensar numa bicicleta. Quando você pega uma bicicleta, você consegue perceber as partes da bicicleta. Você tem o pedal, você tem a roda, você tem o banco. Você consegue pensar cada parte separadamente, você consegue até separar algumas partes, né? Você consegue, às vezes, tirar o guidão da bicicleta, tirar a roda ou tirar o pedal. Às vezes você consegue fazer a bicicleta funcionar mesmo sem alguma das partes. E você consegue delimitar muito bem qual que é a função daquela parte. Quando você tem isso bem definidinho, bem quadradinho, essas partes separadinhas, a gente tem o que a gente chama de um objeto abstrato. Um objeto concreto já é um objeto muito mais complexo, no sentido de que as suas partes elas são muito mais dinâmicas e elas funcionam de um modo muito mais integrado. Então, assim, vamos pegar aqui o caso de um celular. Então, se eu pego o meu celular, eu já não consigo fazer o que eu faço com uma bicicleta. Eu já não consigo pensar cada parte separadamente, assim, tão de maneira rígida. E eu percebo que as partes do celular, elas estão todas integradas de maneira muito numa unidade, assim. Então, essa unidade maior, o Simondon chama de unidade sintética. E esses objetos que têm essa maior unidade sintética, ele chama de objeto concreto. E ele vai dizer que a tendência é de que os objetos eles vão evoluindo até ficar mais e mais, digamos assim, próximos do concreto. Então, por exemplo, quando eu pego a questão do... Deu uma engasgada com a água, mas quando eu pego a questão do celular, eu consigo pensar uma série de celulares indo evoluindo, né? Desde aqueles tijolão até chegar no que a gente tem os celulares hoje. Que aí você pode até mostrar que eles vão indo cada vez mais concreto, mais abstrato, que as partes dá para você ir diferenciando um pouco mais, até uma unidade muito maior, unidade sintética. E essa série de evolução, o Simondon vai chamar de série convergente. O que é uma série convergente? É uma série que vai do modo abstrato ao modo concreto, tendendo a essa unificação. O Simondon também entendia que a evolução dos objetos técnicos era similar à evolução das espécies da biologia. Ele dizia que os objetos técnicos evoluem na direção de diferentes tipos, espécies técnicas. Então, por exemplo, quando você pega a evolução na biologia, como se dá a evolução na biologia? Na biologia você tem uma evolução que os animais vão se complexificando e vão surgindo novas espécies. E aí você vai ter uma diversificação das espécies, uma diversidade maior de espécies. Da mesma maneira, a tecnologia ela vai evoluindo, ela vai se complexificando. Então surgem vários modelos de celulares, vários modelos de carros, vão assim surgindo várias espécies técnicas. Ele também vai dizer assim que as espécies técnicas são menos numerosas do que os usos aos quais os seres humanos as destinam.
Então, assim, você tem vários tipos de tecnologias, mas você pode usar uma tecnologia para uma finalidade diferente do que ela foi planejada, por exemplo. Ele também dizia que as causas técnicas da evolução se combinam com causas econômicas e com motivações sociais, mas são as causas técnicas as que predominam. Então, assim, você pode ter tecnologias que surgem a depender de alguma questão social e cultural específica, mas o que predomina é a causa técnica. Vamos pensar aqui, dar um exemplo. Num relógio. Suponhamos que alguém inventou um relógio. Vamos pensar aqui. Inventou o primeiro relógio. Aquele relógio que você coloca assim na sua mesa e ele fica passando as horas no tac, 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 né? Aí alguém pensou assim, nossa, mas eu quero olhar as horas enquanto eu estou andando na rua. Pode ter alguma questão social, né? Às vezes eu preciso sempre estar olhando as horas a depender, assim, será que vive numa sociedade de mercado e tal. Aí você pode pensar as questões sociais envolvidas na necessidade de você ter um relógio de pulso, por exemplo. Então eu preciso de um relógio de pulso para que eu possa marcar as horas que eu vou no meu trabalho. Porque eu não tenho como ficar carregando um relógio grande na minha mão. Um relógio de parede na minha mão. Então, aí surge a necessidade de um objeto tecnológico que você coloque no braço. Mas aí vamos supor a pessoa, ela trabalha, mas ela precisa nadar, sei lá. Ou ela trabalha num trabalho que ela precisa mergulhar na água. Ou você pensa numa pessoa que vai para um clube e ele quer saber as horas enquanto ele está na piscina. Só que ele pega o relógio de pulso dele e o relógio quebra se ele pular na piscina com ela. Então surge uma necessidade técnica. Essa necessidade técnica, inclusive, ela é mais importante do que se fosse uma necessidade simplesmente social. Né? A própria necessidade técnica de você ter um celular melhor, você ter um relógio que não quebra debaixo d'água. Então surge a necessidade de desenvolver um relógio que seja à prova de água. Então perceba, os objetos tecnológicos vão evoluindo a partir das necessidades que o ambiente impõe. Perceba o quanto isso é similar à evolução dos animais. Então você pensa, existiam animais, por exemplo, que viviam na água. Depois surgiu a necessidade desses animais viverem na terra, se adaptarem a um novo ambiente. E eles foram evoluindo. Percebam? Então, os objetos tecnológicos, eles passam por uma evolução semelhante. E ele também vai dizer assim que quanto mais misturados estejam as causas econômicas das motivações sociais, menos estimulam um progresso propriamente técnico. Então, o Simondon ele achava, né, a tecnologia ela tem o seu próprio modo de ir progredindo, mas quando você mistura muito questões econômicas e sociais, como eu disse, a questão técnica ela pesa mais. Então, quanto mais você mistura isso às causas econômicas e às motivações sociais, menos essas motivações vão estimular o projeto técnico. Assim, não há, digamos assim, como controlar esse processo assim de uma maneira planejada. Você não planeja como será a evolução. Então, quanto mais você pensa de controlar a questão de maneira planejada, seja politicamente, seja socialmente, você pensa em controlar essa tecnologia, você tem um problema, assim. Né? A tecnologia ela se desenvolve como na evolução das espécies. São o próprio ambiente que vai impondo novas necessidades. Então eu quero que vocês pensem a questão da evolução dos objetos tecnológicos à semelhança da questão da evolução das espécies. E também pense a questão da seleção natural, uma coisa semelhante. O que acontece na evolução das espécies? Acontece uma seleção natural. Alguns objetos, alguns animais, eles vão sobreviver. Outros vão morrer. Então vamos supor, no ambiente em que tem girafas de pescoço grande e girafas de pescoço pequeno, as girafas de pescoço grande vão tender a sobreviver caso estejam num ambiente em que o alimento está no alto das árvores. Da mesma maneira os objetos tecnológicos. Alguns objetos vão tender a se manter e outros vão desaparecer a depender das necessidades que o ambiente coloca. Por isso que essa questão de misturar motivação social, motivação política acaba não dando muito certo. Porque é o próprio ambiente, naturalmente, assim, que vai impondo as condições para que certos objetos se transformem em dados objetos, para que a evolução tecnológica, técnica aconteça. Então o Simondon ele fazia essa analogia entre a evolução técnica e a evolução das espécies. Então, assim como as espécies evoluem e elas são selecionadas pelo ambiente, assim também acontece com a evolução dos objetos técnicos. Então eu quero que vocês pensem, né, essa relação. Também, ainda falando sobre a evolução técnica, o Simondon vai falar que o objeto técnico abstrato corresponde a um modo de produção artesanal, que é mais instável, imperfeito e analítico.
enquanto o objeto técnico concreto corresponde a um modo de produção mais industrial, que é de tipo estável. O que ele quer dizer com isso? A gente viu a distinção entre objeto abstrato e objeto concreto. O objeto abstrato você consegue pensar as partes de uma maneira muito mais quadradinha. O objeto concreto ele já tem uma unidade sintética maior. O objeto abstrato está mais próximo da produção artesanal. Então, na produção artesanal, você pensa a própria pessoa ali produzindo uma cadeira, produzindo um martelo. Isso está muito mais próximo do objeto concreto, quer dizer, do objeto abstrato. Quando você pensa na produção industrial, na produção em larga escala, na produção das máquinas, na produção dos computadores, dos celulares, você tem uma produção muito mais próxima do objeto concreto. Esse objeto que você tem uma unidade sintética maior. Outra questão importante, então, é que há uma evolução indo dos artefatos mais artesanais em direção aos objetos tecnológicos de produção mais industrial. E essa evolução da produção artesanal em direção à produção mais industrial, ela é análoga a essa série convergente, que vai do objeto mais abstrato em direção ao objeto mais concreto. Isso é um processo que ele chamava também de individuação. Então, quando o Simondon falava de indivíduos técnicos, ele também estava falando desses objetos tecnológicos. Então, ele chama os objetos tecnológicos de indivíduos técnicos. E como eu disse, a evolução ela se dá de maneira natural. Tanto é que você, quando tenta controlar ela por motivações sociais, políticas, não dá muito certo. Porque os objetos tecnológicos, assim como as espécies, é como se eles evoluíssem de modo natural. É como se eles já contivessem em si mesmo as sementes de sua própria evolução. Então, o Simondon vai falar assim que a evolução técnica dos objetos ela é natural e ela evolui gerando uma família de objetos, a maneira semelhante da evolução das espécies. Os animais evoluem gerando uma família de animais, uma família diversificada de espécies. Simondon também falava que quando uma coisa evolui, ela mantém certas características. Então, por exemplo, se eu pego um celular antigo e um celular atual, para eu continuar chamando isso de celular, tem que ter alguma coisa que conecta. Então, para eu conseguir traçar uma série que vai do celular tijolão até o celular atual, além de ter as mudanças, tem que ter alguma coisa que permanece. Senão não seria mais celular. Então, para eu traçar uma evolução do celular, eu posso mostrar o que vai mudando e aquilo que permanece. Permanece, por exemplo, o fato de que o celular é um objeto utilizado para fazer ligações. Então, existe alguma coisa que vai se mantendo. Isso que vai se mantendo, o Simondon chamava de essência técnica. O que é a essência técnica? É aquilo que permanece através da linhagem evolutiva. É aquilo que permanece estável através da linhagem evolutiva. Outra questão sobre essa questão que permanece tem a ver também com a artificialidade dos objetos técnicos. O Simondon falava assim que o objeto técnico ocupa um lugar intermediário entre o objeto natural e a representação científica. O que isso quer dizer, né? Quando eu estudo os objetos tecnológicos, eu posso perceber que eles são artificiais, ou seja, eles são uma produção humana, mas eles não são uma produção humana igual ao conhecimento científico. O que o Simondon quer dizer com isso? Quando a gente pensa nos objetos tecnológicos, eles estão no meio termo entre o que é natural e o que é conhecimento científico. Porque o que é natural? O que é natural é a pedra, a árvore, as coisas que existem sem intervenção do ser humano. E o que é o conhecimento científico? É uma produção humana que não tem utilidade, pelo menos não visa uma utilidade no primeiro momento. É uma produção, portanto, artificial em certo sentido. O objeto técnico ele está no meio termo. Ele é uma coisa que não é natural, mas também não é uma coisa sem uma finalidade. Ele sempre tem uma utilidade. Então, o objeto técnico ele carrega em si uma artificialidade. Ele não é natural. E essa artificialidade essencial de objeto técnico reside no fato de que o ser humano deve intervir para manter o objeto na existência, protegendo-o contra o mundo natural. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor que todos os seres humanos desaparecessem da Terra agora. E agora vocês vão ver essa dependência da tecnologia em relação aos seres humanos. Suponha que todos os seres humanos desaparecessem da Terra. O que iria acontecer?
Ia ser uma tragédia, né? Os animais iam invadir as cidades, as coisas, os prédios iam começar a enferrujar, em pouco tempo os prédios iam cair, literalmente. E por que que isso acontece? Porque a tecnologia depende do ser humano para se manter na existência. Não é só, o ser humano não só cria a tecnologia, ele também mantém a tecnologia na existência. É o ser humano que impede um prédio de enferrujar. Se não há manutenção do ser humano todos os dias nos prédios, eles cairiam. Se não há manutenção humana na Torre Eiffel, ela cairia. Então, há uma necessidade do ser humano para manter esse objeto na existência. Por isso ele é artificial. E por isso não dá para a gente pensar o objeto tecnológico alienado do ser humano. Só que tem uma questão, né? Quanto mais o objeto vai ficando concreto, vai tendo a sua unidade sintética, ele vai ganhando maior autonomia em relação ao ser humano. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais ela vai se tornando um pouco mais independente do homem ter que ir lá toda hora fazer manutenção, do homem que ter que ir lá toda hora operar aquela máquina. Então, quando ocorre a concretização técnica, o objeto se torna cada vez mais independente do ambiente em que foi concebido e funcionava. Isso é uma outra questão importante sobre a evolução dos objetos técnicos. É que quanto mais eles evoluem, menos eles são dependentes do contexto de produção. Dá um exemplo para vocês. Quando surgiram as primeiras indústrias, vamos pensar nas máquinas de tear, nas primeiras máquinas que funcionavam nessas indústrias. Essas máquinas, elas funcionavam dentro das fábricas. Elas dependiam da fábrica. Elas funcionavam no contexto da fábrica. Então, existia uma relação muito forte entre a máquina e o seu ambiente. Você tinha uma relação de dependência muito maior entre aquele objeto tecnológico e o seu contexto de produção. Então, uma máquina de tear foi feita para funcionar dentro de uma fábrica. Não faz sentido você colocar ela em outro lugar. Hoje não. Hoje tem vários objetos tecnológicos que eles não precisam. O meu celular pode funcionar em qualquer lugar, né? Então, quanto mais o objeto tecnológico evolui nesse sentido da concretização e da unidade sintética, mais independente ele fica em relação ao ambiente em que ele foi concebido e em que ele funcionava. Tem uma outra questão sobre a evolução dos objetos técnicos também, que a realidade técnica ela evolui em vários sentidos. Primeiro, você tem uma coisa que o Simondon vai chamar de hiperteleologia. O que é uma hiperteleologia? Ele vai dizer assim que os objetos técnicos são altamente adaptados para uma finalidade específica, o que pode causar problemas de adaptação quando as circunstâncias mudam. Então ele vai dizer assim que os objetos, principalmente os objetos mais abstratos, esses primeiros objetos fabricados, eles acabam tendo uma finalidade muito específica. E quanto mais você tem uma finalidade específica, se você muda o ambiente, se você muda o contexto, as circunstâncias, ele vai precisar se adaptar. Isso também move, em certo sentido, a evolução do objeto. A gente deu o exemplo do relógio. Então o relógio foi feito para funcionar na parede. Ele tem uma finalidade muito específica. Mas se você consegue depois adaptar ele para funcionar no braço, depois na água. Então, à medida que as circunstâncias mudam, você precisa se adaptando. Outra coisa que o Simondon falava é que existe uma coisa que é o meio misto técnico-geográfico. O que é o meio misto técnico-geográfico? Ele dizia assim que o objeto técnico mantém relação com o meio geográfico, de modo que o mundo técnico age sobre o mundo geográfico e também o mundo geográfico age sobre o mundo técnico. Aqui, de novo, a gente tem que lembrar que o Simondon pensa a evolução dos objetos técnicos como paralela à evolução dos animais, das espécies. Então, assim, existe, assim como os animais evoluem em relação ao seu meio e eles transformam o seu meio e o meio os transforma também, a mesma coisa acontece com a tecnologia. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo do relógio. O relógio ele precisa se modificar para se adaptar ao ambiente da água. Outro exemplo ao contrário, agora o ambiente influenciando os objetos técnicos. A linha do trem. Às vezes a maneira como a linha do trem vai ter que ser montada, ela vai depender da região geográfica, do local, para você construir uma linha de trem. E ela vai então precisar se adaptar àquele terreno geográfico. Então há tanto uma coisa... E também aquele terreno vai se adaptar para receber aquela linha de trem. Então você percebe que é um meio misto em que o objeto técnico influencia o ambiente influencia o objeto técnico. E aí ele entendia que essa relação fazia surgir uma coisa que ele chama de meio associado. O que é o meio associado? O meio associado é o novo meio gerado pela adaptação, concretização do objeto técnico ao meio misto.
Então, quando o objeto ele altera o meio se altera para aquele objeto, você cria um novo ambiente. E esse ambiente é o que o Simondon chamava de meio associado. Ainda falando sobre a questão da evolução da realidade técnica, o Simondon falava que a evolução da realidade técnica com o meio associado leva não a uma humanização da natureza, mas a uma naturalização do homem, levando a uma concretização orgânica. O Simondon entendia assim que à medida que a tecnologia avança, não é como se o ser humano vai transformando só a natureza, mas também há uma naturalização do ser humano, porque passa a haver uma relação muito mais orgânica entre o objeto e a natureza. Então, é muito mais o que o Simondon falava, que o homem fica numa relação mais orgânica com o mundo. Ele também falava assim que a antecipação do meio associado leva à invenção do objeto técnico, no qual os esquemas da imaginação criadora humana antecipam o meio que tornará possível o funcionamento do objeto. O que isso quer dizer? Que à medida que eu antecipo o meio em que eu vou precisar modificar, intervir para a construção daquele objeto técnico, vai fazer com que eu modele esse objeto técnico para aquele meio. Então, de novo, o exemplo da linha do trem. Então, se eu vou construir um trem que vai precisar circular numa região montanhosa, eu posso ter que adaptar esse trem a essa região. Outro exemplo, se eu preciso fazer um túnel para o trem passar no meio de uma montanha, eu preciso adaptar a frente do trem para que o trem consiga passar por lá. Inclusive, essa questão do trem, né, passando pelo túnel é muito importante, porque se o trem passasse pelo túnel do jeito que ele é, quadradinho, aquele trem clássico, né, ele ia produzir um som que seria ensurdecedor. Então, o que eles tiveram que planejar, né? Eles tiveram que planejar a frente de um trem que fosse assim, né? Que fizesse uma coisa diagonal, para que o trem se adaptasse àquele ambiente, né? E ao passar pelo túnel, por exemplo, não produzisse um som muito alto, ensurdecedor, ou causasse algum problema, né? Então, você percebe que antecipar o meio leva a modificações na maneira como vai ser produzido esse objeto. O Simondon também falava, e aí repetindo a questão da evolução, que os objetos técnicos evoluem de maneira análoga às espécies vivas, sem finalidade pré-determinada, mas eles não têm capacidade de produzir seus próprios descendentes. Isso aqui que é interessante. Os objetos técnicos, eles evoluem assim como as espécies. As espécies, elas não evoluem exatamente como se tivesse um caderno, está programado como vai ser. A tecnologia também não é assim, a tecnologia não está programada como vai ser. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. As coisas podem se desenvolver de um jeito imprevisível. Então não está pré-determinado como vai ser o processo de evolução dos objetos técnicos. Só que tem uma coisa que os objetos técnicos não fazem, eles não geram filhos. As espécies, a gente sabe que a evolução delas funciona assim, o ambiente seleciona uma espécie e essa espécie se mantém viva porque ela gera descendentes. Os objetos técnicos não tem como, meu celular não vai ter um filho. Então eles dependem do ser humano nesse sentido, é que nós é que geramos os descendentes dos objetos técnicos. A hora que a gente vê, esse relógio que funciona debaixo d'água deu certo. Então vamos produzir mais relógios desse tipo. Então não é que o relógio tem filhos, é que se decide por produzir mais relógios desse tipo. Então a evolução dos objetos técnicos ela é análoga das espécies vivas, com essa diferença de que no caso das espécies elas geram seus próprios filhos e no caso dos objetos técnicos eles vão depender dos seres humanos para gerar, digamos assim, os seus descendentes. Outra coisa também sobre a questão da evolução dos objetos técnicos que eu falei é essa questão que vai do artesanato para o objeto tecnológico mais complexo, assim, que vai da produção artesanal para a produção industrial. E aí o Simondon vai falar da questão da tecnicidade, ele vai falar que é a sorte de essência fundamental do objeto técnico enquanto tal, que pode ser transmitida de um objeto a outro que sucede aperfeiçoando. Então a tecnicidade tem a ver com aquela questão da essência técnica, daquilo que no objeto permanece, mas ao mesmo tempo vai se aperfeiçoando, vai se modificando. E existe uma evolução, como já considerado, do artesanato em relação à produção industrial. E aí vai existir uma diferença entre o homem artesão, que é aquele que é depositário da tecnicidade, e a máquina, que é uma individualidade técnica separada do homem. Isso gera um certo mal-estar. O que isso quer dizer? Os primeiros objetos técnicos, eles eram produzidos de forma artesanal. Então pense num artesão, na sua oficina, produzindo uma cadeira. Esse artesão conhece todo o processo de produção da cadeira e ele sabe também o resultado final. No caso da produção industrial, não.
Não sei se vocês já viram o filme do Charlie Chaplin, que ele fica lá apertando o parafuso. Ele é especializado naquela parte da produção industrial, ele não conhece o resto da produção, ele não sabe fazer as outras partes da produção, então acaba que ele está alienado daquilo que ele está produzindo. Então a máquina cria essa alienação do ser humano em relação ao objeto técnico. E aí o Simondon falava que era importante uma questão de imaginação técnica, que consiste em uma sensibilidade particular para a tecnicidade dos elementos. Então, no caso da produção industrial, você tem uma especialização muito maior e você tem uma divisão da produção técnica nos seus elementos, o que faz com que, né, haja essa separação, essa alienação do ser humano em relação à produção técnica. Então, o Simondon destacava essa questão na evolução dos objetos técnicos. E aí ele fazia, né, então, essa diferenciação entre a técnica artesanal, que é a técnica no mundo em que o ser humano está ainda integrado à natureza, não procurando dominá-la despoticamente, e a técnica do engenheiro, que implica um conhecimento racional, teórico, universal, em princípio aberto a todo ser humano. De novo, qual que é a diferença, né? A pessoa que produz uma cadeira na oficina, ela está muito mais integrada à natureza, ela não está procurando dominar o mundo natural. Já na produção industrial, que o Simondon chama de técnica do engenheiro, você já tem uma tentativa de controlar a natureza, você já tem um conhecimento mais racional, mais teórico, universal. Dei o exemplo já nesse vídeo da faca. Então você tem a produção em série de facas. Qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, se tiver lá o projetinho, as instruções de como produzir essa faca, vai produzir em série a mesma faca. Então está, em princípio, aberto do ser humano esse tipo de processo. No caso do artesanato, cada artesão tem que ensinar para o seu filho a arte de fazer artesanato, que é super complexa. No caso das indústrias, não. Você só precisa de uma instrução de como produz uma instrução padrão de como produz aquele objeto técnico, e todo mundo, então, vai ser ali capaz de estar produzindo aquele objeto técnico. Outra questão importante na questão da evolução dos objetos técnicos é que há um progresso histórico. Então, há um processo histórico de evolução desses objetos técnicos. E aí o Simondon, ele vai falar assim de 3 etapas do progresso técnico, que ele também vai relacionar com o que ele vai chamar de níveis do mundo técnico. Então, existe essa questão dos níveis do mundo técnico e das 3 etapas do progresso técnico, que são paralelos. Quais são os níveis do progresso técnico? E aqui a gente entra na questão de história. Algumas pessoas, quando vai fazer uma história da evolução dos objetos técnicos, vão fazer desde lá do ser humano, nos primeiros artefatos que o ser humano criou. O Simondon não, ele vai remontar à Revolução Industrial. Então isso significa que o Simondon está pensando os objetos tecnológicos mais ligados aos objetos que passaram a existir a partir da Revolução Industrial. Então aqui a gente poderia fazer uma distinção entre o artefato tecnológico, que são os artefatos que existem desde sempre, que é a humanidade, e os objetos tecnológicos que surgem a partir dessa Revolução Industrial. Então, por exemplo, uma cadeira produzida artesanalmente na Idade Média não é exatamente um objeto tecnológico. Um objeto tecnológico ele envolve essa produção em nível industrial. E quais que são as etapas pelas quais passam a história da tecnologia, digamos assim? São 3. A primeira que é a etapa do nível elementar, a segunda que é a etapa do nível dos indivíduos técnicos e a terceira que é a etapa do nível dos conjuntos técnicos. O que é o nível elementar? O nível elementar relaciona-se com a convicção de que é possível um melhoramento constante da vida humana e de que os avanços técnicos não ameaçam os hábitos tradicionais. Isso é o século XVIII. No século XVIII é que a gente está chamando de nível elementar, porque é quando vai, começar então essa questão da produção tecnológica. Nesse período elementar, havia uma crença de que a tecnologia era uma coisa muito boa, que estava surgindo para melhorar a vida do ser humano. As pessoas não achavam que isso era uma coisa que contradizia ou ameaçava os hábitos tradicionais. Então havia um otimismo em relação ao progresso tecnológico. Depois a gente vai ter um segundo momento, já no século XIX, que é o nível dos indivíduos técnicos. Aqui, indivíduo não é indivíduo no sentido de pessoa, é indivíduo no sentido do objeto técnico. Os indivíduos técnicos relacionam-se com o progresso
enquanto conquista da natureza, com sua mistura de exaltação e grandes temores. Então, já no século XIX, a gente vai ter um período em que os objetos técnicos vão criar essa ambiguidade. Então, algumas pessoas vão olhar para eles e vão falar, nossa, que chique, nós estamos evoluindo, progredindo, mas outras pessoas já vão olhar com desconfiança, com medos, com receio. Então, esse é um segundo momento. Já o terceiro momento, que é do século XX, que é o nível do conjunto técnico, que é a era da informação e do predomínio dos conjuntos técnicos. O que é o conjunto técnico? Eu já falei, né? Quando a gente pensa os objetos técnicos na sociedade atual, a gente percebe que eles não existem isoladamente. Eles formam uma teia complexa, está tudo conectado, está tudo interligado. Então, há uma unidade maior de funcionamento dos objetos tecnológicos. Eu não penso mais no objeto tecnológico individualmente, eu penso numa teia, numa conexão. E você tem conjuntos técnicos como uma fábrica, como um laboratório, como um escritório que tem vários objetos ali tecnológicos que remetem uns aos outros, que funcionam de maneira articulada. E essa articulação maior dos objetos técnicos é esse terceiro nível. Além de colocar essa questão da evolução histórica dos objetos técnicos em termos de evolução de níveis, então do nível elementar para o nível do indivíduo técnico e para o nível do conjunto técnico, a gente tem também uma outra maneira de pensar essas três etapas, como as etapas do progresso tecnológico. Então são as mesmas, só que com outro olhar. Então você pode considerar o nível elementar, dá para chamar ele de nível de aperfeiçoamento dos instrumentos, que é esse nível em que você está aperfeiçoando os instrumentos, que surgem os primeiros objetos tecnológicos produzidos de modo industrial e que está ligado a esse entusiasmo inicial. O segundo momento, que é esse do indivíduo técnico, a gente também pode chamar ele de período do nascimento das máquinas, que é do século XIX. Que é essa época que vai ter essa ambiguidade, que vai ter, tem progresso, tem muita gente que está fascinada com o progresso, mas, de outro lado, já há um temor, um receio, e essa época é caracterizada pelas máquinas, que pareciam substituir os seres humanos. Então, por isso que vai surgir esse medo. Já o terceiro momento é a da autorregulação interna dos indivíduos técnicos, que é esse período do conjunto técnico, que está uma relação muito mais articulada, que você tem os autômatos, que eles conseguem se autorregular melhor, não depende tanto da operação humana, e você tem uma coisa muito mais, digamos assim, articulada. Então essa é a questão da evolução do progresso tecnológico. Agora que a gente já estudou a questão da evolução técnica, nós vamos para a última parte do vídeo, que é sobre a relação do homem com o objeto técnico. Então nós vamos pensar essa questão da relação dos seres humanos com o objeto técnico. Em relação à questão da relação entre o ser humano e os objetos técnicos, o Simondon ele vai fazer várias críticas, por exemplo, aos marxistas, ou pelo menos alguns marxistas, que quando iam olhar para a tecnologia, eles só pensavam na tecnologia como categoria econômica, ou focavam muito como se o mais básico da tecnologia fosse a categoria econômica. Então muitos marxistas eles falavam assim, a tecnologia ela surgiu para aumentar a mais-valia, né? Então, para aumentar o lucro dos empresários, para demandar menos força de trabalho humano e assim também produzir em maior escala, produzir de maneira que aumente o lucro. O Simondon ele entendia a importância de pensar essa questão, mas ele entendia que existia uma relação muito mais fundamental, que é anterior à questão econômica, entre a tecnologia e os seres humanos. A tecnologia não é simplesmente uma coisa econômica. Ela não é simplesmente uma categoria econômica. Há uma relação social muito mais fundamental entre os seres humanos e os objetos tecnológicos. Então a gente vai ter essa questão de pensar a relação do homem com os objetos tecnológicos, não reduzindo os objetos tecnológicos a uma mera questão econômica. Então ele criticava o Marx por isso. Inclusive a gente já falou aqui de um conceito, né, que agora a gente vai trabalhar um pouco mais também, que é o conceito de alienação. Então a gente falou que os seres humanos estão alienados, ou a cultura está alienada dos objetos tecnológicos. Isso é uma outra questão, né? O Marx, ele falava muito da alienação também. Ele falava da alienação do trabalhador em relação ao objeto final da produção capitalista. Só que o Simondon vai falar que existe uma alienação mesmo,
mas também a gente precisa pensar ela para além só da questão econômica. E ele, inclusive, vai falar que não é só o trabalhador que está alienado. O próprio capitalista também está alienado em relação à questão dos objetos tecnológicos. A gente vai ver isso. Uma primeira questão da relação do homem com o objeto tecnológico, que o Simondon fala, é a distinção entre o estatuto de minoridade e o estatuto da maioridade. O que é o estatuto da minoridade? É o saber técnico como algo implícito, costumeiro e não reflexivo, como acontecia no caso do aprendiz. Já o estatuto da maioridade diz respeito ao homem que tem uma consciência reflexiva do objeto técnico, possibilitada pelo conhecimento científico. Então, de novo, vamos pensar naquela questão da produção artesanal. Quando você pensa em produção artesanal, o que é o saber técnico? Quem conhece o modo de produzir uma cadeira é o artesão, e ele vai passar esse saber para o seu filho. E aí vai se tornar uma coisa costumeira. E aí ele aprende, né? Por exemplo, ele aprende a arte da carpintaria, dá um exemplo. Então, quando você pensa nisso, você está pensando nesse status de minoridade, em que você tem esse período inicial da questão dos objetos técnicos, em que o saber técnico ele é passado de pai para filho, por exemplo, como se fosse um aprendiz. Quando a gente já pensa no contexto mais dos objetos industriais, a gente precisaria pensar uma produção mais padronizada, ligada ao conhecimento científico. Então, o ser humano passa a ter uma outra relação com o objeto técnico. De um lado, você tem o objeto técnico, o ser humano relacionando com ele, como tendo um saber costumeiro, um saber que é implícito, que é não reflexivo, e que você passa de pai para filho, como se passa para um aprendiz. No contexto atual, dos objetos mais industrializados, você tem um conhecimento científico que fundamenta a produção desses objetos, e você tem uma produção padronizada, digamos assim, que é muito mais planejada, mais padronizada. Então, essa é uma primeira questão para a gente pensar a relação, digamos assim, do ser humano em relação aos objetos técnicos, que é essa questão de pensar a diferença entre aquele que se relaciona como artesão. Então ele detém um certo saber de produção daquela cadeira, é um saber muito mais costumeiro, não reflexivo, enquanto você tem já na produção que a gente considera como uma produção mais industrial, aquele saber mais científico. Agora vamos tratar da questão da alienação. Então eu falei aqui da questão da alienação do ser humano em relação aos objetos técnicos. O que acontece? Né? Aqui é uma coisa importante, que é assim, quando a gente pensa no marxismo, né, a gente viu que existe uma alienação do proletariado, que é pensada em termos econômicos, uma alienação dele em relação ao resultado da própria produção e tudo mais. O Simondon vai falar assim que existe não só a alienação do proletário, mas também existe a alienação do capitalista, e é preciso pensar isso não só em termos econômicos. E ele vai então falar de dois tipos de alienação. A gente já pensou um pouco sobre essa questão da alienação em termos de cultura, mas vamos pensar aqui que na cultura, tanto o trabalhador quanto o capitalista estão alienados. Então já perceba que aqui tem uma diferença com o marxismo, com os marxistas que vão falar só da alienação no sentido da alienação proletária. Né? O que seria a alienação do trabalhador? A alienação do trabalhador diz respeito que o homem que sabe lidar com os elementos técnicos como operário ignora o funcionamento do conjunto técnico. Então, vamos dar aqui alguns exemplos assim. Vários exemplos interessantes. Primeiro, o homem que vai produzir o objeto técnico. Existem várias partes da produção e cada pessoa é especializada numa parte. A pessoa que é especializada só naquela parte, ela conhece daquela parte. Só isso, ela não conhece o resultado total. Também é uma diferença com o consumidor. Às vezes, a pessoa que produz nem sabe como usar o objeto que ele está produzindo. Isso aí é bastante interessante. Pode ter, por exemplo, uma pessoa que produz uma parte de um carro e ela nem sabe dirigir. Perceba que a pessoa ali, ela sabe operar como produz aquela parte específica do carro. Sei lá, vamos supor que ela sabe produzir um motor. Só que ela não sabe dirigir carro. Perceba que ela está alienada ao resultado final. Então o trabalhador está alienado. Né? Ele está alienado ao resultado final, ele está alienado ao conjunto técnico. Às vezes ele sabe produzir essa parte, mas a indústria como um todo, todos os processos de produção ele desconhece, então ele está alienado nesse sentido. Mas não é só o trabalhador que está alienado, o capitalista também está, só que no sentido oposto. O capitalista é o homem que bem comanda o conjunto técnico como dono, mas ignora o modo de funcionamento dos elementos. Então o que isso quer dizer? Quem é o capitalista? O capitalista é o dono dos meios de produção.
O capitalista ele consegue ter uma visão geral da fábrica. Ele consegue saber, por exemplo, se ele é dono de uma fábrica de carros, que toda a série de montagem da fábrica dele serve para produzir um carro no final. Só que esse capitalista desconhece as partes. Ele não sabe montar a parte específica do motor. Ele sabe que o conjunto todo vai resultar num carro. Mas a produção de cada parte ele desconhece. Então ele está alienado também. Não é só o trabalhador que está alienado. O trabalhador está alienado do resultado como um conjunto. O capitalista está alienado das partes. O trabalhador ele conhece os elementos, mas o capitalista não conhece. Então tem uma outra questão para a gente pensar como a gente resolve essa alienação. Como a gente dá uma educação tecnológica em que o trabalhador passa a conhecer melhor o conjunto técnico, ou uma educação tecnológica em que o capitalista também passa a conhecer melhor as partes da produção. Então o Simondon ele criticava essa questão da alienação. Tem uma terceira questão importante também sobre a relação dos seres humanos com objetos técnicos, que é a questão do ilemorfismo, né? Quando a gente fala de indivíduos técnicos, quer dizer que cada produção tecnológica é um indivíduo. Se a gente for pensar em termos aristotélicos, existe aquela tradicional distinção entre matéria e forma. Então, por exemplo, eu produzo um celular com um material que é silício, sei lá, alumínio, e ele ganha uma forma, e essa forma dá identidade a esse celular. Vamos pegar uma coisa mais simples, assim, uma casa. Eu uso tijolos para fazer a casa, esses tijolos são feitos de argila, então essa argila é a matéria, e digamos que a casa é a forma, que dá forma a essa matéria e dá identidade, individualidade àquele objeto que foi construído. Então, num sentido tradicional, você poderia pensar que a forma, ela vem e molda aquela matéria e dá uma individualidade para ela. Então, por exemplo, vamos pegar um tijolo só o tijolo, pensar só no tijolo. Você tem a argila e você molda aquela argila numa forma de tijolo e aquilo dá uma identidade para aquele objeto, uma identidade individual. O Simondon falava que a gente precisa pensar, a gente pode pensar em termos de matéria e forma, mas a gente não pode pensar a matéria como passiva nesse processo. A matéria e suas propriedades também se impõem quando você constrói um objeto. Então, a argila ela tem suas próprias propriedades, ela tem limites do que ela consegue se moldar, ela própria tem suas propriedades de depois ela ficar dura, do quanto que ela pode ser moldada, do quanto ela pode ser resistente. Então, não é como se a forma viesse e passivamente a matéria recebesse aquela forma. A matéria também tem um papel ativo nisso. Isso era importante, né, para a gente pensar aqui a relação do ser humano com os objetos técnicos, no sentido da gente pensar que não é como se o ser humano viesse e imprimisse forma às coisas. As coisas também têm uma certa matéria que já carrega algumas coisas que não recebe essa forma de maneira meramente passiva. Mas, quando a gente pensa o fundamental da filosofia do Simondon, da filosofia da tecnologia, é exatamente essa questão de pensar uma outra relação do ser humano com os objetos tecnológicos, que não seja mais essa relação em que há um descompasso, entre a cultura e os objetos tecnológicos, em que há uma alienação do trabalhador em relação ao conjunto técnico, ou que há uma alienação do capitalista em relação aos elementos. O Simondon entende que é preciso a gente superar isso, superar essa questão de alienação, superar essa questão do descompasso e ter uma sociedade onde você tem uma educação tecnológica, em que as pessoas elas compreendem a tecnologia, compreendem a realidade dos objetos tecnológicos, para que a gente possa superar tanto uma atitude tecnofóbica, que olha para os objetos tecnológicos como, meu Deus, eles vão tornar a gente escravos, vai destruir tudo. Ou, do oposto, nossa, a tecnologia é a salvação, vamos construir uma sociedade tecnológica. Não, para a gente ter uma compreensão adequada da realidade dos objetos tecnológicos, a gente precisa compreender a tecnologia. A tecnologia não pode ser uma coisa alienada, da qual a gente é alienado, da qual a gente está desvencilhado. E por isso, né, eu acho que se a gente for pegar assim, o fundamental da filosofia da tecnologia do Simondon é justamente pensar essa importância da educação tecnológica e também pensar a importância de ter uma área do conhecimento que se dedique a pensar a natureza dos objetos tecnológicos, a relação dos objetos tecnológicos entre si e as relações dos objetos tecnológicos com os seres humanos. E alguém que faria isso ele chamou de tecnólogo ou mecanólogo. E talvez seja esse o papel que a gente poderia atribuir hoje ao filósofo da tecnologia.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.